Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com de Gênesis ao Apocalipse. No conteúdo passado, nós analisamos aqui a história de Jacó na Mesopotâmia, o casamento de Jacó com Lia e posteriormente com Raquel. A trama de Labão, passando Jacó para trás, iludindo ele por 14 anos de trabalhos pelas suas duas filhas, Lia e Raquel. Nessa história, nós aprendemos que Deus julga pelos nossos atos, instalando o seu tribunal aqui na terra, usando pessoas, situações, ambiente, agindo da maneira que Ele quer para tratar do nosso caráter, da nossa postura. E nós vimos isso justamente na vida de Jacó, onde ele passou 14 anos sendo enganado por Labão. E ali Jacó aprendeu, e Deus fez com que ele enxergasse no seu tio o seu próprio caráter. E foi uma lição para a vida de Jacó. E ele então, finalmente, depois de 14 anos de trabalho forçados, escaldante, no pastorio das ovelhas e dos negócios de Labão, ele então veio a contrair casamento com as duas filhas, Lia e com Raquel. Nesse conteúdo estaremos, portanto, analisando aqui Jacó, o homem de família, a geração de 12 filhos. Toda a história que a Bíblia ela menciona com detalhes, e isso é importante porque os 12 filhos de Jacó é o que se transformou na nação de Israel. E esses nomes estão em todo o Velho Testamento. Por isso a importância aqui, onde nasce essa nação, esses meninos. Os detalhes da história que começa aqui é de muita importância na nossa vida espiritual, nossa vida em família e assim por diante. Pois bem, estaremos analisando o capítulo 29, versículo 28 a 30, ao capítulo 24, 35, 16 e 18, 23 e 26. 1760 a.C., aproximadamente, acontece essa história. O texto se ocupa das 4 esposas de Jacó, 2 legítimas e as 2 servas. Nós temos Lia, Raquel, Bila e Zilpa. Grave esses nomes, pois vai servir muito na compostura, no seu aprendizado e na sua vida espiritual também. Pois bem, nós temos aqui os filhos de Jacó com Lia, os filhos de Jacó com Raquel, os filhos de Jacó com Bila e com Zilpa. No capítulo 29, versículo 28, nós temos a primeira esposa de Jacó, chamada Lia. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhes deu sua filha Raquel por mulher. O casamento com Lia, na parte A do versículo. Nós temos aqui Raquel, no versículo 30 do capítulo 29, a segunda esposa de Jacó. Labão deu a Raquel sua serva Bila,
para que ficasse a serviço dela. Então, Raquel, a segunda esposa. Capítulo 29, 31 a 4, nós temos aqui a serva Bila, serva de Raquel. E no capítulo 30, versículo 9, nós temos a serva Zilpa, que era a serva de Lia, a primeira esposa de Jacó. Quatro mulheres que deram a Jacó 12 filhos e uma filha. Lia, Raquel, Bila e Zilpa. O primeiro filho de Jacó, Rúben, foi o primeiro filho de Jacó com a primeira esposa Lia. Capítulo 29, 31 ao 32, diz a palavra. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade. Agora certamente o meu marido me amará. Veja que cada filho tem uma história, tem ali um requisito a ser resolvido em questionamento. O segundo filho de Jacó com Lia, 29, 33, Simeão. A palavra de Deus diz assim: Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor viu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. Veja que o lamento de Lia no segundo filho era de desprezo. Isso é muito importante para entendermos a atitude de Jacó e a ação de Deus na família. No capítulo 29 e 34, nós temos o filho Levi, o terceiro filho de Lia com Jacó. Versículo 34 diz o seguinte: de novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso, deu-lhe o nome de Levi. Veja que o lamento de Lia era que Jacó não era apegado a ela, e sim apaixonado por Raquel. Então, nós temos aqui uma intriga de relacionamentos no meio dessa família, e com isso, cada filho representava o caráter e a situação do momento. Nós temos aqui o filho Judá, capítulo 29, 35, que é o quarto filho de Jacó com Lia. E a palavra de Deus diz assim, versículo 35, engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Vocês analisaram aqui, nesses 4 filhos de Jacó com Lia, sempre tinha por trás uma luta, um sofrimento. E Lia era a primeira esposa que passou por esses constrangimentos nessa relação, mas que foi exaltada por Deus. Deus exaltou aquela que fora humilhada, aquela que chorava lágrimas. Deus enxugou suas lágrimas. E Deus deu a Jacó o filho da sua vitalidade, chamado Rúben, o primeiro na sua força, justamente com a mulher desprezada, que chorava, que passava por alguns constrangimentos dentro da família. Pois bem, nós temos aqui o quinto filho de Jacó e o primeiro com Bila, 35 ao 6, chamado Dan. A Bíblia diz assim:
Bila engravidou e deu-lhe um filho. Então Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu-me um filho, por isso deu-lhe o nome de Dan. Raquel permitiu que Jacó tivesse relações com a Bila e essa deu um menino chamado Dan. E Raquel louva a Deus pelo fato de permitir essa relação que veio a gerar o filho Dan. Nós temos o sexto filho chamado Naftali, que é o segundo filho de Bila com Jacó. Capítulo 37 e o 8, a palavra de Deus diz assim: Bila, serva de Raquel, engravidou novamente e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Tive grande luta com minha irmã e venci, pelo que o chamou Naftali. Nós temos aqui o sétimo filho de Jacó, com o primeiro filho, com Zilpa, capítulo 39 ao 11, chamado Gade. A Bíblia diz assim: Quando Lia viu que tinha parado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó um filho. Então disse Lia: Que grande sorte! Por isso o chamou de Gade. Veja que cada nome tem um caráter, tem uma história de vida, né? Nós temos aqui o oitavo filho de Jacó e o segundo filho com a serva Zilpa, chamado Azé. Capítulo 30, versículos 12 e 13, a palavra de Deus diz: Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então Lia exclamou: Como sou feliz! As mulheres dirão que sou feliz. Por isso deu-lhe o nome de Azé, que é símbolo de felicidade. Nós temos aqui o nono filho de Jacó e o quinto filho com Lia, chamado Isacar. Capítulo 30, 14 ao 18. A Bíblia diz: Durante a colheita do trigo, Rúben saiu ao campo, encontrou algumas mandágoras e as trouxe a Lia, sua mãe. Então Raquel disse a Lia: Dai-me algumas mandágoras do seu filho. Mas ela respondeu: Não lhes foi suficiente tomar de mim o marido? Vai tomar também as mandágoras que o meu filho trouxe? Então disse Raquel: Jacó se deitará com você esta noite, em troca das mandágoras trazida pelo seu filho. Quando Jacó chegou do campo, naquela tarde, Lia saiu ao seu encontro e lhes disse: Hoje você me possuirá, pois eu comprei esse direito com as mandágoras do meu filho. E naquela noite ele se deitou com ela. Deus ouviu Lia, e ela engravidou e deu a Jacó o quinto filho. Disse Lia: Deus me recompensou por ter dado a minha serva ao meu marido. Por isso deu-lhe o nome de Isacar. Você viu a história entre Lia e Raquel? Jacó possuía essas mulheres, mas dentro de um combinado legal. Isso provavelmente, segundo a cultura daquele lugar e daquela sociedade. Simplesmente ele não pegava assim de qualquer forma, mas havia um combinado, havia uma autorização da esposa legítima. E sendo assim, Lia veio a ter aí o quinto filho, chamado Isacar, com Jacó. No capítulo 30, versículo 19 a 20, nós temos aí mais um filho, o 10º filho de Jacó, chamado Zebulon, e o 6º filho com Lia. E a Bíblia diz assim: Lia engravidou de novo e deu a Jacó o 6º filho. Disse Lia:
Deus presenteou-me com uma dádiva preciosa. Agora meu marido me tratará melhor, afinal já lhes dei 6 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Zebulon. Você percebe aqui o sofrimento de Lia em toda a sua história e em seu relacionamento com Jacó, dentro desta família? Que história amiribulante, não é verdade? Mas são histórias sagradas. E Deus estava no contexto desta família, exaltando o humilhado e muitas vezes humilhando o exaltado. Pois o que se faz, aqui se paga. Pois bem, nós temos aqui agora os últimos 2 filhos de Jacó, o 11º e o 12º com a sua esposa legítima, com Raquel. Deu Sara o ventre de Raquel e ela consegue engravidar e consegue dar a Jacó 2 filhos. O primeiro chama-se José, capítulo 30, 22 ao 24, que é o primeiro filho de Jacó com Raquel. E você conhece José? José significa ramos frutífero. É o 4º patriarca do livro de Gênesis. Por isso a gente vê aqui Deus ouvindo a oração e exaltando aquele que começa com oração, buscar respostas para a sua vida. Pois bem, no capítulo 30, versículo 22 ao 24, a palavra de Deus diz assim: Então Deus lembrou-se de Raquel. Deus ouviu o seu clamor e a tornou fértil, o seu clamor. Ela engravidou e deu à luz um filho e disse: Deus tirou de mim a minha humilhação. Deu-lhe o nome de José e disse: Que o Senhor me acrescente ainda outro filho. Parece que Raquel estava profetizando aqui o 2º filho com seu marido. E, de fato, foi o que aconteceu. Pois bem, meus amados irmãos, nós temos aqui, portanto, o 12º filho de Jacó com Raquel, chamado Benjamim. Capítulo 35, 16 ao 18, que foi um filho que teve muita complicação no parto. E, infelizmente, Raquel veio a entrar em óbito, a falecer, quando ganhou Benjamim. E a Bíblia diz assim: Eles partiram de Betel e quando ainda estavam a certa distância de Efrata, Raquel começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: Não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. Já a ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Mas o pai deu-lhe o nome de Benjamim. Vimos até aqui o nascimento de 12 filhos de Jacó. Nós temos aqui ainda a filha única da família, chamada Diná. E essa menina, ela foi gerada da primeira esposa de Jacó, Lia. No capítulo 30, versículo 21, a única filha de Jacó, Diná, com Lia, a palavra de Deus diz assim: Algum tempo depois, ela deu à luz uma menina, a quem chamou Diná. Lembra desse nome? Principalmente você que é uma moça, que é uma jovem e que sonha com um futuro casamento. Essa moça é um exemplo para você não seguir o que ela fez, mas servir de exemplo para você evitar. Foi triste e muito constrangido na família de Jacó o que aconteceu com essa menina, mas são coisas que nós veremos a seguir. Toda essa história gira em torno de 1760 a.C.
História que nos leva a entender que Deus está no controle, principalmente da família, evidentemente, e dos filhos, de toda uma situação. Por quê? Os promenores desse trecho, conforme o texto bíblico, são apresentados com grandes detalhes, porque dizem respeito aos 12 filhos de Jacó, os ancestrais do povo de Israel. Aqui nasce aquilo que Deus prometeu ainda lá atrás, há quase 2000 anos antes de Cristo, a Abraão, posteriormente a Isaque, e agora com Jacó nós temos a existência de 12 príncipes, de 12 patriarcas, que encabeçaram as 12 tribos de Israel. Afinal de contas, a história é feita nos quartos de criança. E nós somos o que nossas mães fizeram de nós nos anos de nossa formação. Como diz um velho provérbio espanhol, 100 gramas de mãe valem o mesmo que meio quilo de clérigos. A influência de Lia sobre seus filhos, a julgar pela vida que eles tiveram depois, não foi algo muito positivo. E mais ainda, sendo Jacó como era, as chances de eles realizarem os mais altos ideais eram mínimas. A angústia de coração que Raquel sentia levou-a a orar com fervor. Espere em Deus aqueles que estão angustiados mais tarde. Sem dúvida, terão razões para louvá-lo. Não valeu a pena esperar para dar à luz um José? E como valeu? E olha a importância de José na história sagrada, cujos galhos, como bênçãos, iriam estender-se sobre os muros. Sim, José foi um patriarca por excelência. E olha aqui, até um tipo de Cristo. Há mais compensações na vida do que pensamos. Se Raquel tinha o amor de seu marido, Lia tinha muitos filhos homens. Mesmo nas vidas mais tristes, há lampejos de felicidade. E foi o que Deus fez na vida dessas duas mulheres. Deus exaltou Lia, lhes dando 6 filhos e uma filha, e exaltou Raquel pela sua oração, pela sua fé, pela sua busca a Deus, lhes concedendo 2 filhos. Um deles que se tornou governador do Egito. Um deles que se transformou no salvador de todos os filhos de Jacó, protegendo-os de 7 anos de fome terrível, que são coisas que veremos posteriormente. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe essa palavra. Se inscreva em nosso canal, dê um joia, comente, e assim nos motiva a continuar reproduzindo conteúdos edificantes como estes. E esse assunto nos leva a entender que Deus age na família. Que Deus lhe abençoe e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em sua vida.